Olá, viva, bom dia. Amigos e parqueiros, cá estamos então neste dia. Também ele, depois de uma noite chuvosa, promete ser cheio de luz e vamos aproveitar essa mesma luz para também nos iluminarmos um pouco nestes tempos estranhos. Bom, estranhos não são. Nestes tempos onde conscientemente nós não conseguimos fazer previsões grandes a que estávamos habituados e das quais nós retirávamos sempre alguma segurança e algum conforto. Porque a verdade é esta. Aquilo que é grande razão de queixa é de facto o nosso olhar sobre o futuro mais imediato ser um olhar inseguro e vacilante. Mas de todos, não é só dos nossos dirigentes, também nosso. E, portanto, andamos todos à procura de seguranças que nos permitam sair deste buraco e elas são poucas ou quase nenhumas e quando existem logo acontece qualquer dia, qualquer coisa, para dizer que não é assim. Hoje trago-vos Astério da Mazeia, um bispo, pá da Igreja, finais do século IV, princípios do século V, que de vez em quando costuma ser confundido com outro Astério, o sofista, tinha a particularidade de ser ariano e, portanto, estar, enfim, no outro lado da barricada nos grandes confrontos cristológicos que este contexto teve. Tem uma série de homilias à volta de umas 16. É um homem da Capadócia, contemporâneo dos padres capadócios, Basílio e dos seus próximos, e foi guardado alguns textos vão sendo descobertos, ou foram descobertos há relativamente pouco tempo, conhecemos muito pouco dele, e tem salvo erro, um sermão muito duro sobre as festas do início do ano e dos exageros que nela se cometiam. Bom, mas hoje não é o caso, é uma homilia sobre o bom pastor e penso que encaixa muito bem neste tempo em que somos convidados a caminhar com Jesus em direção a Jerusalém. Se quereis parecer-vos com Deus, uma vez que fostes criados à sua imagem, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que é uma proclamação de caridade, imitai o amor de Cristo. Considerai as riquezas da sua bondade. Estando para vir como homem ao meio dos homens, mandou à sua frente João, como arauto e exemplo de penitência. E antes de João, tinha enviado todos os profetas para ensinarem aos homens o arrependimento, o regresso ao bom caminho e a conversão a uma vida melhor. Finalmente veio ele mesmo, em pessoa, e proclamou com a sua própria voz: Vinde a mim, vós todos que vos afadigais e andais sobrecarregados, eu vos aliviarei. E como acolheu ele os que escutam a sua palavra. Concedeu-lhes generosamente o perdão dos pecados e libertou-os sendo mora de toda a ansiedade. O Verbo os santificou e o Espírito os confirmou. O homem velho foi sepultado na água e o homem novo, regenerado, resplandeceu pela graça. O que seguiu daí? O inimigo tornou-se amigo, o estranho tornou-se filho, o ímpio tornou-se santo e piedoso. Imitemos os exemplos de Cristo, o bom pastor. Consideremos os evangelhos e, vendo neles como num espelho aquele exemplo de diligência e bondade, procuremos aprender estas virtudes. Aí vemos descrita na linguagem misteriosa das parábolas a figura de um pastor de 100 ovelhas, o qual, ao verificar que uma delas se tresmalhara e andava errante, não permaneceu junto das que pastavam tranquilamente, pôs-se a caminho à procura da ovelha perdida, atravessando vales e florestas, transpondo montanhas altas e escarpadas e percorrendo desertos, num esforço incansável até a encontrar. Ao encontrá-la, não lhe bateu nem impeliu violentamente, mas pondo-a aos ombros, tratou-a com doçura, reconduziu-a ao rebanho. E foi maior a sua alegria por uma só ovelha reencontrada do que pela multidão das restantes. Consideremos a realidade oculta na obscuridade da parábola.
Nem esta ovelha, nem este pastor são propriamente uma ovelha e pastor. São figuras de uma realidade mais profunda. Há nestes exemplos um ensinamento sagrado. Nunca devemos julgar os homens perdidos sem remédio, nem deixar de ajudar com toda a diligência os que se encontram em perigo. Pelo contrário, reconduzamos ao bom caminho os que se extraviaram e afastaram da verdadeira vida, e alegremo-nos com o seu regresso à comunhão daqueles que vivem reta e piedosamente. Vamos então ver se conseguimos pôr isto em prática, fazendo este ato de fé que o próprio Deus faz connosco. Deus acredita sempre na nossa recuperação e no nosso regresso. Se Ele acredita, e o acredita sobre todos, porque é que nós também não o devemos fazer? Até já, boa continuação, bom dia, e hoje manteremos a nossa normalidade, com o terço às 3 horas da tarde e depois com a Santa Missa às 19. Vamos manter ainda às 19, ontem curiosamente correu bastante bem a transmissão, para além daquilo que era expectável, enfim, teve-se fazer aí uns reacertos e umas reorganizações nos routers e limpeza eletrónica e uma série de coisas. Vamos ver se isto consegue manter-se assim, e então se conseguir manter assim não mudamos nada. Se não, pois dir-vos-ei então se há necessidade então de fazermos alterações. Não fiz ontem o tesouro escondido, peço desculpa por isso. Vamos ver se hoje retomamos então aquilo que é a regularidade que temos habituado aqui os nossos paroquianos e amigos em funcionamento telemático na nossa comunidade paroquial. Até já.